Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo, e a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre crônica. Estou percebendo que a crônica está meio que o assunto do momento aí, né? No grupo e algumas atividades aí que alguns professores estão pedindo. E só lembrando, achei muito bacana isso de outras matérias, né? Outros professores de outras disciplinas pedirem também para que o aluno faça crônica, discuta sobre crônica, que é um texto muito legal, muito interessante, descontraído, e a gente tem vários tipos de crônicas, né? Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre as características de uma crônica, que são básicas, aquelas que todo mundo tem que saber, ou que é legal que a gente saiba para que a gente não erre muito. Até porque não existe muito essa coisa de erro não, tá? Mas, premissas. Uma crônica, gente, ela sempre traz é um texto curto, tá? Para que ele não fique muito cansativo para o leitor, usando sempre um vocabulário muito simples, um vocabulário coloquial, para que todo mundo que vá ler a sua crônica, leia o seu texto, entenda, compreenda sobre o que você está falando e do que você está falando, né? E qual é a mensagem que você quer passar também quando você está escrevendo a sua crônica, tá? Então, essas duas características são primordiais e são básicas numa crônica, ok? Texto curto, ok? Vocabulário simples. Então vamos aos tipos de crônicas. Tem vários tipos textuais de crônica. Lembrando que uma crônica é um tipo narrativo, tá? Ela faz parte aí da família dos gêneros textuais narrativos. Por quê? A gente tem crônica narrativa, a gente tem crônica descritiva, a gente tem crônica jornalística, tem crônica literária. E o que difere uma da outra? É justamente sobre o que você vai falar e de que forma você vai falar. Se eu tenho uma crônica narrativa, você vai narrar uma história. Essa história pode ser sobre um fato que está acontecendo no momento, ou que aconteceu tempos atrás, né? Essa crônica, ela vai ter um começo, meio e fim, e você vai tratar desse assunto, que é um assunto atual, né? Fazer de várias formas, porque tem vários tipos de crônica. Tem crônica narrativa, tem crônica descritiva, tem crônica jornalística, tem crônica literária. A crônica, ela tem como primordial função, a gente tem que entender isso, distrair. Lógico que ela também tem que passar aí alguma mensagem, tem que dar um recado, né? Mesmo que ela seja uma crítica ou um elogio a alguma coisa, porque é uma característica, inclusive, da crônica jornalística, ela é um pouco argumentativa. Ela não chega a ser pesada, não chega a ser tão séria como uma dissertativa, uma dissertação ou um artigo de opinião, aquele onde você coloca a sua opinião sobre o assunto, mas argumentando, né? Colocando as fontes onde você tirou as informações, etc. Isso é argumentativo. Numa crônica você também pode argumentar, mas tem que ter um tom leve, um tom irônico, quase sarcástico sobre o assunto sobre o qual está sendo tratado aí, tá bom? Uma crônica narrativa é aquela crônica que vai falar de um assunto. Você vai tratar, você vai escrever de um assunto, esse assunto atual, ou que está acontecendo no momento que a gente está vivendo agora, ou também pode ser alguma coisa que aconteceu lá atrás, um mês, uma semana, 2 semanas. Tem muita gente escrevendo aí muita coisa sobre o coronavírus, né? Mas lembrando, tem outras coisas que a gente pode tratar também. Então, uma característica bem interessante da crônica narrativa é essa. Ela conta você conta uma história. Essa história tem começo, meio e fim. Você no finalzinho não precisa dar a receita pronta, fechar o texto, né? Dar todas as dicas e fechar o ciclo ali para o leitor. Pode até deixar em aberto para que ele mesmo imagine o fechamento que ele gostaria de dar para esse texto, para essa situação, para essa história. Crônica descritiva, eu posso descrever um objeto, eu posso descrever um acontecimento, eu posso descrever um animal, eu posso descrever um pensamento, uma sensação, alguma coisa que faça parte do meu convívio diário, né? Então, você pode escrever crônicas sobre qualquer coisa, contanto que você descreva o assunto, o tema sobre o qual você está falando, o objeto que você está usando, vamos falar assim, objeto, né? O assunto sobre o qual você vai desenvolver o seu texto. Você descreva ele para que o leitor comece a visualizar, imaginar como é que é aquela coisa, como é que é aquele objeto, se for um objeto, se for um animal, se for uma pessoa, você vai descrevê-lo, tá bom? Mas ela vai se confundir muito, ela vai ter muito a ver com a crônica narrativa, porque na verdade você não vai estar deixando de contar uma história, tá? Uma crônica humorística. Olha, lá no trovadorismo, na Idade Média, né, quando nós tínhamos aí no que é o trovadorismo, né, as cantigas, cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de maldizer, cantiga de escárnio. A ironia, o sarcasmo, né, ele vem dessa época. Então a crônica que você vai escrever sobre um fato, sobre uma pessoa, pode ser uma personalidade,
Pode ser uma pessoa corriqueira do dia a dia. Uma das características bem bacanas de uma crônica é isso, é valorizar uma coisa do cotidiano, uma coisa que a gente não dá tanta importância, mas para o escritor, aquilo vai se transformar, né, em uma coisa extremamente interessante. Por quê? É a forma como ele vai escrever aquilo, é a forma como ele vai descrever, narrar ou argumentar. Geralmente nos textos jornalísticos, uma crônica jornalística, ela tem um quê de argumentativo, né? Quais são os temas que eu posso utilizar numa crônica jornalística? Eu posso falar sobre economia, eu posso falar sobre comportamento social, eu posso falar sobre política, eu posso falar sobre uma série de coisas. E ela tem, assim, esse tom do argumento, mas ela tem que ser irônica, sarcástica. Por quê? Porque o cronista brinca com as palavras, ele brinca com o tema, ele brinca com o assunto sobre o qual ele está falando, né? De uma forma legal, bacana, para que todos compreendam ali o que ele está escrevendo, o que ele está falando e sobre o que ele está falando, tá bom? Então, ó, lembrete, hein? Crônica, texto leve, curto, um vocabulário tranquilo, e o cronista valoriza coisas que para nós não tem muita importância, mas que para ele aquilo passa a ser extremamente significativo, tá? Ele ressignifica um assunto, um tema, um objeto, um animal, uma questão, seja ela social, pessoal, corriqueira de uma família, do dia a dia. O cronista pode falar do capim, pode falar do caminho. Lembra da crônica O Mato? Eu até postei uma videoaula, tá lá no YouTube, onde o Rubem Braga tem um personagem. Ah, detalhe, uma crônica não precisa ter muitos personagens. Na verdade, ela quase nem tem personagens, tá? Por quê? Vai ser focado sempre naquele tema, naquele objeto, animal, coisa, situação que você está abordando no seu texto. Não necessariamente ela precisa ter uma personagem ou várias personagens, tá? E essa crônica também pode ser em primeira ou em terceira pessoa, se ela for uma crônica narrativa. Tudo bem? Então a gente tem aí, ó, Rubem Braga, que é o pai da crônica, né? A Crônica ao Mato, que eu postei a videoaula para vocês lá no YouTube, eu falo bastante sobre de como ele escreveu aquilo, né? Quando eu falo lá da crise existencial, o homem que volta para casa e resolve mudar o trajeto dele e vai por um caminho que não tem nada a ver. Daquele caminho novo que ele pega, ele visualiza a cidade, visualiza o barulho, os telefones tocando, crianças chorando, carros buzinando, e ele começa a pensar na vida dele, começa a refletir sobre a vida dele. E aí a crônica acontece, tá? Então, na verdade, é uma crônica reflexiva, tá? Não deixa de ser narrativa. Na verdade, todos os tipos textuais aí das crônicas, um conversa com o outro para se compor um texto único, tá bom? Abraço, tudo de bom, espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Tchau.